Oi, aqui é a doutora Cristina Aguiar com os vídeos do canal Neuropediatria para você. E eu vim hoje para responder uma pergunta que eu acho que, de tanto que me perguntaram, achei que vale a pena a gente falar sobre isso. A frase que eu escuto muito: doutora, é porque todo mundo sabe que a gente não pode comparar o filho da gente com o dos outros. Não é? Errado. A gente pode comparar, sim. A gente não deve comparar uma criança com outra criança, porque você não pode pegar uma criança e servir, esta única criança servir de parâmetro para o seu filho. Mas você pode pegar um grupo de crianças da mesma idade e comparar com seu filho. Na verdade, é assim que a gente faz as comparações para saber se aquela criança está acompanhando na escola, se aquela criança tem a linguagem adequada para a idade. É por comparação, pela média da capacidade que aquela idade possui. Então, se o seu filho tem aquela idade, porém ele não tem a capacidade de realizar algo que todos, ou uma grande maioria dos alunos daquela sala conseguem, ele está fora do parâmetro dito da normalidade. E aí, essa comparação serve para que você possa procurar uma avaliação para saber se existe um diagnóstico, se existe uma patologia, se existe um atraso, se é apenas uma inadequação da idade com a sala da criança que a criança está cursando, se a linguagem se refere à linguagem, então essa criança foi bem estimulada, mas dizer que ela está com um atraso, porque você comparou ela com um grupo, isso você pode fazer. Então a gente compara sim, não se compara um indivíduo com outro indivíduo, porque esse um não pode servir de parâmetro, mas a média de crianças, da habilidade de uma média de um número X de crianças desta mesma faixa etária, sim, você compara. Então essa frase, porque não se deve comparar o filho da gente com o de alguém, de ninguém, né? É errado. É errado você comparar o seu filho com o filho de outra pessoa, porque ele pode estar, ter numa habilidade, ele está acima da média. Agora, comparar o seu filho com um grande grupo de crianças da mesma idade, deve ser feito sim, porque isso é que vai te dar esse parâmetro. Se o seu filho está com um comportamento dentro da normalidade, com as habilidades. E é exatamente por isso, por causa desta média, que quando a criança entra na escola, a professora que dá a mesma aula para um grupo grande de crianças que possui faixa etária extremamente semelhante, meses de diferença, ela consegue facilmente visualizar aquela criança que sempre é dispersa, aquela criança que é muito agitada, porque ela já conhece o grupo. Nós temos um grupo de crianças da mesma idade, então se esta criança tiver um comportamento fora da média, ela vai se ressaltar, ela vai se sobressair dos outros facilmente. A professora dá aula todos os dias a um grupo de crianças, dando a mesma tarefa para todo mundo, falando a mesma coisa. E aí vai ter sempre o Joãozinho ou a Maria, aquela criança que sempre está dispersa, aquela criança que não consegue acompanhar as tarefas, aquela criança que interrompe frequentemente, que não se interessa. Então, realmente, a professora facilmente ela consegue pensar essa criança e dizer para os pais: olha, ele é mais agitado do que a faixa etária dele, ele está muito disperso, ele não está acompanhando o desenvolvimento da sala de aula como os demais. Isso é feito
por comparação. Então, deve-se comparar sim, porém deve-se comparar um indivíduo com uma média de indivíduos da mesma faixa etária. Não se deve comparar um para um. Isso não, porque você não pode usar uma pessoa como parâmetro da média, entendeu? Então, a comparação, ela é necessária, principalmente como sinal de alerta. Então, quando você vai na escola do seu filho, que está no infantil, que está na escola, você vai comparar como é a linguagem, como é a conversa daquelas outras crianças, como que é o desenho, como que é a pintura, e você vai poder ver se o seu filho está dentro do mesmo parâmetro, mais ou menos dentro da mesma capacidade. Se você perceber que está bem abaixo em comparação aos coleguinhas, a média, que são vários coleguinhas e não apenas um, isso é um sinal de alerta para você chegar para a professora, perguntar por que o desenho dele está tão abaixo na qualidade de entendimento do que as outras crianças, por que a conversa dele está tão abaixo, a senhora também concorda? E isso são sinais de alerta para você poder fazer uma avaliação. Então, comparação é um método muito eficaz e que realmente é usado todos os dias para poder encaminhar crianças que estão fora do parâmetro da normalidade na aquisição das suas habilidades no seu processo de desenvolvimento neurológico. Então, espero ter respondido a contento essa dúvida. Se você gostou, dá um like, se inscreva no canal e acione as notificações automáticas. Assim você será avisado quando eu postar um novo vídeo. Beijos!